contextualização histórica e social da fome no Brasil. A fome no Brasil é um fenômeno estrutural e histórico amplamente vinculado às desigualdades socioeconômicas. Embora tenha sido reduzida em determinados períodos de crescimento econômico e implementação de políticas sociais, como ocorreu nos anos 2000, crises econômicas e políticas recorrentes têm provocado seu agravamento. A pandemia de Covid-19, declarada em 2020, catalisou um processo de precarização das condições de vida da população mais vulnerável, resultando no alarmante número de 33 milhões de pessoas em situação de fome em 2022. Esse cenário repete o número registrado em 1992, quando a fome foi tratada como um escândalo ético pelo movimento e pela ética na política, destacando a reincidência do problema. Impacto desproporcional em mulheres e crianças. O perfil das famílias mais afetadas pela fome revela a persistência de desigualdades sociais profundas. Lares chefiados por mulheres, especialmente as que são pretas e pardas, figuram entre os mais atingidos pela insegurança alimentar. Isso reflete não apenas as desigualdades de gênero, mas também as raciais e regionais, sendo mais prevalente no norte e nordeste no país. Adicionalmente, a fome afeta desproporcionalmente crianças e jovens, conforme indicam os dados do segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar. A vulnerabilidade dessas populações agrava o ciclo intergeracional da pobreza, comprometendo o desenvolvimento social e econômico futuro do Brasil. A desigualdade estrutural é um dos principais fatores que perpetuam a fome no Brasil. De acordo com o segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, mais de 90% dos domicílios com renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo enfrentam algum nível de insegurança alimentar. Em contraste, 67% dos lares com renda per capita superior a um salário mínimo têm acesso regular a alimentos em quantidade e qualidade adequadas. Essa disparidade evidencia o caráter excludente do modelo econômico vigente, que perpetua a fome entre as classes mais pobres, reforçando um ciclo vicioso de marginalização social. A Emenda Constitucional número 95, conhecida como o Teto de Gastos, aprovada em 2016, teve impactos profundos e devastadores nas políticas sociais voltadas à segurança alimentar e nutricional. Ao limitar os investimentos públicos, essa medida enfraqueceu programas fundamentais para a mitigação da fome, como o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Essa redução de recursos foi determinante para o retorno do Brasil ao mapa da fome das Nações Unidas, agravando o quadro de insegurança alimentar em larga escala. A fome no Brasil não é um fenômeno inevitável, mas sim uma consequência direta de políticas públicas inadequadas e insuficientes. Historicamente, períodos de redução de fome no país coincidiram com a implementação de programas de redistribuição de renda, como o Bolsa Família e de políticas de fortalecimento da agricultura familiar. A retirada e enfraquecimento dessas políticas, como ocorreu com o congelamento de gastos públicos, tem consequências imediatas no aumento da fome, demonstrando a importância de políticas de Estados robustas e contínuas para garantir a segurança alimentar da população. Em 2024, observa-se uma tentativa de reconstrução da rede de proteção social no Brasil, com a retomada de programas como Bolsa Família, além de esforços para ampliar a segurança alimentar. No entanto, o desafio permanece monumental. As desigualdades regionais continuam a agravar a fome, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, onde a infraestrutura é mais precária e as políticas públicas chegam com menor efetividade. Há uma necessidade urgente de investimentos em políticas de distribuição de renda, ampliação de acesso à alimentação e fortalecimento da agricultura familiar para enfrentar a questão de forma estrutural. A sociedade civil brasileira tem historicamente desempenhado um papel fundamental no enfrentamento da fome. Movimentos sociais como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e organizações da sociedade civil têm sido protagonistas na denúncia da fome e na promoção de soluções alternativas. Essas iniciativas incluem a defesa da agricultura familiar,
a organização de redes de solidariedade para a distribuição de alimentos e a pressão política por políticas públicas mais efetivas. E em um cenário de retração do Estado, essas ações se tornam ainda mais essenciais para garantir o mínimo de segurança alimentar à população vulnerável.